Olá, tudo bem, pessoal? Então, nós chegamos à última parte do estudo dos números complexos. Dessa vez, nós iremos ver como é que a gente usa o estudo da trigonometria aplicado aos números complexos. Então, a gente vai conhecer a forma trigonométrica. Então, só para lembrar, né, a gente já viu um pouco da história, já falou do número imaginário, definiu o conjunto dos números complexos, viu como representar os números complexos no plano cartesiano, no plano chamado Argand-Gauss, né, plano complexo. Vimos como que fazemos as operações com os números complexos. Aí a gente precisou lançar mão do conceito de conjugado para fazer a divisão, módulo de um número complexo, e agora então a gente chega no último item, a forma trigonométrica, a representação e operações. Então aqui, nesse primeiro vídeo, né, nesse primeiro e segundo, na verdade, a gente vai falar da representação. As operações eu vou deixar mais como uma curiosidade, tá bom? E aí eu vou colocar depois. Mas o importante que vocês têm que saber, por enquanto, é sobre as operações, a representação na forma trigonométrica. Então vamos lá. Nós temos aqui o plano complexo. A gente vai definir a forma trigonométrica estudando um pouco sobre o ângulo que esse número complexo forma aí no plano. Como assim? Se a gente tem o número z complexo a mais bi, lembrando que a é a parte real e b a parte imaginária, vamos considerar o arco θ em radianos formado entre o eixo real e a semirreta de zero ao afixo de z. Parece confuso, mas com o desenho vocês vão ver que é bem simples. Então imagina aqui que a gente tem o ponto, né, o ponto z aqui, então ele tem a parte real A, a parte imaginária B, ele vai a imagem dele, o afixo está aqui. E aí a gente vai traçar o que ele está chamando aqui, olha, de semirreta de 0 até o afixo de z. Então, semirreta que vai de 0, 0, da origem até o afixo de z, que a gente já sabe aí que é o tamanho do módulo de z também. Essa semirreta, ela vai definir com o eixo dos reais um ângulo. Esse ângulo θ aqui, ele é chamado de argumento principal de z. Ele está na primeira volta aí da circunferência trigonométrica. Então a gente fala que o θ é arg de z, né? O argumento de z. Então o argumento principal é esse ângulo que está na primeira volta da circunferência, que determina em qual ângulo que a gente vai encontrar o afixo de z, tá bom? Então, como que a gente vai fazer para descobrir quem que é esse ângulo? Então, de novo aqui, né, coloquei a definição, θ é o arco de z, com z é igual a mais bi, e pensando aí no θ no primeiro quadrante, a gente pode reescrever esse z que está escrito da forma algébrica em função de θ. Então, para isso eu tenho que entender qual que é a relação de A com θ e a relação de B com θ, né, para poder reescrever, ao invés de colocar quais são as coordenadas aí do ponto, eu quero trazer a informação do ângulo. Então, vamos ver como que a gente pode fazer isso. Então, ali a gente tem o módulo de z, a gente consegue enxergar um triângulo retângulo aqui. Então, a gente pode dizer que esse tamanho aqui, A, ele é cateto adjacente a θ. Esse tamanho, que é o B, é o cateto oposto a θ. E aqui a gente tem a hipotenusa. Então, a gente tem um triângulo retângulo, por ser cartesiano, né, por ser ortogonal. Então, o tamanho de A é cateto adjacente, o tamanho de B é cateto oposto. E o módulo aqui seria a hipotenusa do nosso triângulo. Então, se a gente pegasse lá a definição de seno, por exemplo, seno de θ ia ser cateto oposto a θ sobre a hipotenusa. O θ está aqui, o cateto oposto a ele é o B, e a hipotenusa é o módulo de z. É só substituir. Portanto, a gente pode dizer que seno de θ é B sobre o módulo de z, ou então que B é igual ao módulo de z vezes seno de θ. Então, qual que é a minha intenção aqui? No lugar do B, eu vou escrever módulo de z menos seno de θ, para poder trazer uma relação trigonométrica para o número complexo, não colocar só A mais B como as coordenadas. É uma outra interpretação para o número complexo. Vamos agora pensar no cosseno. O cosseno de θ vai ser o cateto adjacente a θ sobre a hipotenusa. Então, cateto adjacente a θ é o A, a hipotenusa é o módulo de z. Então, cosseno de θ é A sobre o módulo de z. Multiplicando em cruz, a gente tem que o A é igual ao módulo de z vezes o cosseno de θ. Então, o que a gente vai fazer? No lugar do A e do B, a gente vai colocar essas expressões que encontramos aqui. Então, se z é igual a mais bi, eu vou dizer agora que z é igual ao módulo de z vezes o cosseno de θ, que a gente encontrou aqui.
mais o módulo de z vezes o seno de θ vezes i. Dá para a gente colocar o módulo de z em evidência, então fica assim, módulo de z vezes cosseno de θ mais i seno de θ. Essa forma aqui a gente chama de forma trigonométrica. Então, qual que é a diferença com a forma algébrica? Aqui na forma algébrica, a gente traz como parâmetros as coordenadas, né, ou então a parte real A e a parte imaginária B. Aqui, para definir o número z, a gente vai trazer o tamanho do módulo e o ângulo. Essa seria a forma trigonométrica. A forma trigonométrica ela vai funcionar para qualquer localização do ponto, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Então, se o z está aqui no segundo quadrante, o que vai acontecer? A gente tem aqui a semi-reta da origem até o afixo, que mede o módulo de z, e esse daqui seria o ângulo θ, que a gente vai considerar como argumento principal de z, né? Lembrando que é sempre com a origem aqui com os reais, né? Com o eixo dos reais. Só que a gente não consegue definir seno, cosseno, tangente pensando em triângulo, retângulo aqui para um ângulo maior do que 90 graus. Então, o que a gente faz? A gente imagina o ângulo alfa, que é o suplementar de θ. Bom, então se aqui é θ, aqui vai ser 180 menos θ, que a gente está chamando de alfa, né? Então, a gente está dizendo que alfa e θ são ângulos suplementares. Vai aparecer o mesmo triângulo retângulo aqui, que a gente estava estudando no primeiro quadrante, com as mesmas relações, né? Ou seja, aqui a gente tem o A sendo agora o cateto adjacente a alfa, o B sendo o cateto oposto a alfa e aqui a hipotenusa. Então, a gente pode fazer o mesmo estudo. Seno de alfa é cateto oposto a alfa sobre hipotenusa, que é B sobre o módulo de z. E o seno de beta, então, B sobre o módulo de z, eu posso dizer que B é igual ao módulo de z vezes seno alfa. Então, eu tenho essa relação para alfa. Só que eu não estou interessada no alfa, eu estou interessada no θ. O que eu sei lá do meu estudo da circunferência trigonométrica? Que o seno de alfa é igual a seno de 180 menos alfa. Então, o que vai acontecer aqui? O meu seno de θ, se eu estou falando do segundo quadrante, ele vai ser negativo. Ele vai ser positivo, desculpa, porque ele está aqui em cima e ele tem o mesmo valor do ângulo simétrico a ele. A gente viu isso numa videoaula que eu filmei para vocês sobre a circunferência trigonométrica, e nos exercícios eu vou usar a circunferência trigonométrica. Acho que vai ficar mais fácil de vocês relembrarem isso. Para o cosseno de alfa é o cateto adjacente a alfa sobre a hipotenusa, então é A sobre Z. Se a gente reescrever, então, multiplicando em cruz, o A vai ser igual ao módulo de Z vezes o cosseno de alfa. O que acontece agora? O A, para a gente, ele é negativo nesse segundo quadrante. Por que isso vai acontecer? Porque o cosseno de θ, ele vai ser igual a menos o cosseno de 180 menos alfa. Então, tendo alfa o ângulo simétrico a ele, o cosseno dele tem a mesma medida, mas o sinal trocado. Então, o que isso vai reverberar aqui no nosso número? A gente pode manter cosseno de θ e seno de θ, porque como o cosseno de θ é negativo, vai aparecer uma parte negativa aqui no A. E tudo bem, né? Porque a gente tem um ponto do segundo quadrante, então a nossa parte real é de fato negativa. Pode parecer confuso, né? Essa forma que está aqui, toda generalizada, mas nos exercícios vai fazer mais sentido, tá bom? Prometo para vocês. Então eu separei alguns exercícios para resolver, separei 10. Então, nesse primeiro vídeo a gente vai ver uma parte deles, né? Essa parte mais conceitual, esses 3 primeiros exercícios, e depois no outro vídeo a gente vê alguns outros de vestibular, tá bom? Acho que são 10 no total. Então, os 3 primeiros mais conceituais nós vemos agora e depois os aplicados aí de vestibular tá no próximo vídeo. Até mais, gente. Vou lá para minha lousinha, pro papel na prancheta, que é mais fácil. Para resolver os problemas e os exercícios envolvendo números complexos na forma trigonométrica, é preciso saber de memória, ou pelo menos saber determinar o seno e o cosseno dos ângulos, né? E aí dos ângulos de toda a circunferência trigonométrica. Portanto, né, eu recomendo que vocês tenham aí à mão aquele resumo que eu fiz para vocês, né, as videoaulas anteriores, ou então que imprimam, que deixem em algum canto, né, que ele vai ajudar bastante aí na resolução dos exercícios. Então, várias vezes eu vou pegar essa folhinha verde aqui para ajudar na resolução, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro exercício diz o seguinte: escreva os números complexos na forma trigonométrica. Então, ele deu aqui
o número escrito da forma algébrica, 2 mais 2i. Então, mais ou menos, né, vou representar aqui, esse número z, ele tem a parte real valendo 2, a parte imaginária também vale 2, então o afixo dele é 2 e 2. Então, aqui eu tenho 2, aqui também 2, portanto, o afixo dele está mais ou menos aqui, né? Tá muito preciso, mais ou menos aqui a gente tem o ponto, tá bom? Escrever na forma trigonométrica é relacionar, como a gente viu, o módulo ao ângulo, que é o argumento. Então, o módulo desse número, ele está aqui, o módulo de z, e o ângulo, o argumento principal, é esse ângulo formado com o eixo dos reais. Para a gente escrever na forma trigonométrica, a gente precisa dessas duas informações, do módulo e do valor de θ. O módulo de z a gente já sabe calcular, que é a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, né, em que a é a parte real e b é a parte imaginária. Então, o módulo de z vai ser igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que é a raiz quadrada de 8. Né? Ou então, se quiser simplificar, 2 raiz de 2. Então, a gente já achou que o módulo de z é 2 raiz de 2. Vamos lembrar como que é a forma trigonométrica, vou pôr aqui em cima. Então, a forma trigonométrica, se a gente tem o z, né, sendo z, vai ser o módulo de z vezes cosseno de θ mais i seno de θ. Então, essa é a forma trigonométrica. E a gente viu no vídeo agora há pouco que a gente tem a relação de que a é z vezes o cosseno de θ e que b é igual ao módulo de z vezes o seno de θ, né? Considerando o a e b como a parte real e a parte imaginária, respectivamente. Então, essas são as relações que a gente viu aí no vídeo, né? Então, beleza. Então, já sei o módulo de z, eu preciso saber o argumento também para poder escrever dessa forma. Um jeito é usar essas relações que eu acabei de escrever ali. Então, por exemplo, a é igual ao módulo de z vezes cosseno de θ. Lembrem-se, gente, que isso veio da definição do cosseno, né? Por exemplo, cosseno de θ vai ser o cateto adjacente, que é o valor de a, sobre hipotenusa. Só reescrevi. E o seno vai ser o valor de b, que é o cateto oposto, sobre hipotenusa. Né? Daí que vem a relação. Então, eu sei que o a vale 2, o módulo de z é 2 raiz de 2, cosseno de θ. Com isso, eu consigo descobrir que o cosseno de θ vai ser 2 sobre 2 raiz de 2, multiplicando por raiz de 2 em cima e embaixo, né, por 1. Vou descobrir que isso é 2 raiz de 2 sobre 2. Então, eu sei que cosseno de θ é raiz de 2 sobre 2. Posso fazer a mesma coisa para o seno. O b é módulo de z vezes seno de θ, 2 raiz de 2, vezes o seno de θ. Vou encontrar também que o seno de θ é raiz de 2 sobre 2. Então, eu estou querendo descobrir quem é o ângulo que tem seno raiz de 2 sobre 2 e cosseno raiz de 2 sobre 2. Eu sei que é o π sobre 4, né? Se vocês não lembrarem, vocês podem vir aqui encontrar. Olha, seno raiz de 2 sobre 2 pode ser o 45 ou o 135. E cosseno raiz de 2 sobre 2 pode ser o 45 ou 315. Como o nosso ponto lá está no primeiro quadrante, vai ser o 45 graus, né? Que tem esses dois valores simultaneamente. Então, eu vou escrever aqui em cima, gente, que acabou ficando sem espaço. Mas o z, portanto, então, vai ser o módulo 2 raiz de 2 vezes cosseno de π sobre 4 mais i seno de π sobre 4. Certo? Estão ouvindo os badalos aí do meu relógio? Bom, vamos por B. Z é igual a menos 2 mais 2 raiz de 3i. Então, o A, que é a parte real, é menos 2 e o B é 2 raiz de 3. Então, mais ou menos, aqui, menos 2 e 2 raiz de 3. Só representar. Vocês estão vendo que ele é um ponto do segundo quadrante, né? Então, ele tem a parte real negativa e a parte imaginária positiva. O módulo dele está aqui,
E o argumento principal é esse ângulo formado com o eixo dos reais, tá bom? Então, primeira coisa, para escrever na forma trigonométrica, a gente vai precisar do módulo. Então, o módulo vai ser a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Portanto, o módulo A ao quadrado menos 2 ao quadrado mais 2 raiz de 3 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado vai dar 4. Aqui vai dar 4 vezes 3, 12. Então, raiz de 16, descobri que o módulo vale 4. Agora, a gente precisa descobrir quem que é o ângulo. Então, vou usar a relação A é igual ao módulo de Z vezes o cosseno de θ. O A vale menos 2. O módulo de Z vale 4. Cosseno de θ é o que a gente quer descobrir. Então, o cosseno de θ é menos 2 sobre 4, que é menos meio. Então, vou voltar aqui. Menos meio, cosseno valendo menos meio. Tem o cosseno aqui, valendo menos meio, pode ser o 120 graus ou 240 graus. Mas como o nosso ponto está no segundo quadrante, a gente sabe que é o 120 graus, né? Se vocês não perceberem isso, dá para fazer com o B, e aí vocês vão conseguir fechar em qual é o θ. Né? Então, o θ aqui a gente descobriu que é 120 graus, ou então a gente fala que ele é 2π sobre 3 radianos. Então, a forma trigonométrica desse número vai ser Z é igual ao módulo, que é 4, vezes cosseno de 2π sobre 3, mais I seno de 2π sobre 3. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que o módulo, que é a distância até a origem, é 4 e que o argumento é 2π sobre 3, né? Lembrem-se que π sobre 3 radianos equivale a 60 graus, então 2 vezes 60 graus, 120. É um outro jeito da gente chegar nesse valor. Certo? Vamos para o C, então. Agora aqui ele diz pra gente que o número é o 10i. 10i é um número que tem como parte real 0 e parte imaginária 10. Então, o ponto, né, o afixo dele, por exemplo, A, ele vai ser 0 e 10. Ele vai estar aqui em cima. O módulo é esse tamanho que está aqui, né, para a gente encontrar a forma imaginária. A forma trigonométrica, desculpa. Então, o módulo de Z fica fácil de ver que é o próprio 10. Se não enxergar, você ia colocar aqui 0 ao quadrado mais 10 ao quadrado, ia dar 100, ia chegar do mesmo jeito. Em relação ao ângulo, o ângulo formado aqui é de 90 graus, ou então π sobre 2 radianos. Então, o θ é π sobre 2 radianos. Se não percebesse, faria aqui também. A é igual ao módulo de Z vezes cosseno de θ. O nosso A é 0, o Z seria 10, cosseno de θ tanto teria que ser 0. Chegaria da mesma forma. Então, eu encontrei aqui, só pelo desenho, que o módulo é 10 e que o ângulo é π sobre 2. Então, Z vai ser igual a 10 vezes cosseno de π sobre 2 mais I seno de π sobre 2. Certo? É isso. Represente Z na forma algébrica. Então, o exercício traz para a gente as seguintes informações. Z é 72 vezes cosseno de π sobre 6 mais I seno de π sobre 6. Então, com isso, o que a gente sabe? Que o módulo de Z é 72 e que o ângulo, o argumento principal, é π sobre 6. O que isso significa em relação ao número? Que ele tem módulo 72, então que a distância dele até a origem, né, tá em cima, é de 72, né? Então imagina se a gente tiver uma circunferência de 72, o nosso ponto ele pode estar em qualquer lugar em cima dessa circunferência, porque todos os pontos que estão nela têm uma distância da origem de 72, certo? Só que não é um qualquer, a gente quer o ponto que além de ter módulo 72, tem o argumento sendo π sobre 6. π sobre 6 é equivalente a 30 graus, então mais ou menos aqui assim. Então o nosso Z está aqui. Então, aqui estaria o módulo de Z, que é o 72, e aqui o afixo de Z,
imaginando que aqui que é π sobre 6, beleza? Então, por isso que a gente diz que a forma trigonométrica, ela define, né, o número, porque eu tenho infinitos pontos que estão a um módulo aí de 72, mas eu só tenho um que tem módulo de 72 e argumento π sobre 6. Do mesmo jeito contrário, eu tenho infinitos pontos que poderiam estar aqui em π sobre 6, né, com ângulo de π sobre 6, mas eu só tenho um que, além disso, tem 72 como módulo, né? Então, pronto. Então, agora a gente continua aqui a conta, né, para descobrir qual que é a forma algébrica. Então, o z vai ser igual a 72 vezes cosseno de π sobre 6. Não sei se vocês lembram de cor, né, mas se precisar, o cosseno de π sobre 6, que é o 30, é raiz de 3 sobre 2. E o seno é meio. Então, raiz de 3 sobre 2 mais i vezes meio. Só substituir o valor do cosseno e do seno. Agora eu vou multiplicar. 72 vezes raiz de 3 sobre 2 vai dar 36 raiz de 3. E 72 vezes meio vai dar 36. Então, 36i. Esse daqui é o nosso número complexo escrito na forma algébrica. É só continuar, como se fosse resolver, né? Então, a gente tem que a parte real de z é 36 raiz de 3 e a parte imaginária de z é 36. Aqui, se precisasse dessa informação, certo? Vamos ver o outro. Agora, ele diz que o módulo é raiz de 8, então a gente tem que o número ele vai estar em cima dessa circunferência que tem raio raiz de 8 e que o cosseno é 3π sobre 4. Então, a gente sabe que π sobre 4 radianos equivale a 45 graus. Portanto, 3 vezes 45 dá 135. A gente tem um ponto, então, aqui, ó. Esse θ aqui vale 135 graus ou 3π sobre 4. O nosso z está aqui e aqui está o módulo, que é o raiz de 8. Então, a mesma história, o módulo de z vale raiz de 8, o argumento principal é 3π sobre 4, certo? Bom, agora a gente precisa encontrar os valores, né? Substituir. Então, o z vai ser raiz de 8. Agora, a gente precisa do cosseno e do seno de 3π sobre 4. Então, vamos lembrar aqui o círculo. Aqui a gente tem o π sobre 4, 3π sobre 4 está aqui. Então, a gente pode dizer que ele tem relação aqui com os 45 graus. O seno dos 135 graus é positivo e o cosseno é negativo. Então, se o cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, o cosseno de 3π sobre 4 também vai ser raiz de 2 sobre 2, né? Porque, como eu mostrei para vocês aqui, o cosseno é positivo. O seno, desculpa, é positivo. Então, o cosseno vai ser negativo e o seno vai ser positivo. Raiz de 2 sobre 2. Então, percebam, o valor do seno e cosseno tem relação com o seno e cosseno do π sobre 4, só que a gente precisa pensar no ângulo. Eu tenho cosseno negativo e seno positivo, então substituir aqui. Então, o z vai ser menos raiz de 16 sobre 2, mais i vezes raiz de 16, né, que eu estou multiplicando as raízes aqui, dividido por 2. Então, portanto, z, a raiz de 16 é 4, menos 4 meios vai dar menos 2, e aqui vai dar 4 dividido por 2 dá 2, mais 2i. Então, esse é o nosso número, esse número aqui, escrito da forma algébrica. A parte real do z, portanto, é menos 2, e a parte imaginária de z é 2. Então, lembrando, qual que é a diferença? Aqui ele está me mostrando já os afixos, né? Eu já consigo encontrar o ponto aqui que vai representar no plano de Gauss. Aqui ele mostra para a gente o módulo e o ângulo. Então, com o módulo raiz de 8 a gente tem infinitos pontos, mas só um deles tem como argumento os 135 graus, certo? Continuando, né, a representação de um número escrito na forma trigonométrica para a forma algébrica. Então, vamos de novo tentar entender quem que é esse número. Aqui ele diz que o z tem o módulo 2 e que o argumento principal é 5π
sobre 3. Eu vou escrever aqui em graus, só para a gente, né, ter a noção de qual ângulo que a gente está pensando aqui. Π sobre 3 é equivalente, π sobre 3 radianos, né, é equivalente a 60 graus. Então, 5 vezes 60, a gente está falando de 300 graus. 300 graus é um ponto aqui já no quarto quadrante, né? Lembrar que aqui é 0, 90, 180, 270, 300 está para cá. Ele vai estar mais ou menos aqui. Então, é como se a gente tivesse uma circunferência de raio 2, né? O módulo 2, a distância da origem até a circunferência é 2. Como a gente tem infinitos pontos que tem módulo 2, só um deles tem como o ângulo 5π sobre 3. Então, aqui estaria o nosso Z, o afixo do Z. Aqui está o módulo de Z e o ângulo é esse aqui, ó, que são 5π sobre 3, certo? Mesma coisa dos outros. Então, o Z vai ser 2 vezes o cosseno de 5π sobre 3, cosseno de 300. Vamos recorrer à circunferência de novo. 300, ele tem relação com 60 graus, né? Pensem assim, olha, do 0 até aqui tem 60, daqui até aqui tem 60, né? Ele é simétrico a 60 graus. Ele tem o cosseno positivo, cosseno valendo meio como cosseno de 60, e ele tem o seno negativo, seno menos raiz de 3 sobre 2, né? O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, e o seno, desculpa, de 300 é menos raiz de 3 sobre 2. Então, ele vai ter cosseno positivo, então o cosseno dele vai ser meio, e seno negativo, menos raiz de 3 sobre 2. Pensem sempre na localização, gente. Olha, o real é como se fosse, não é, né? Mas pensando na circunferência, é como se a gente estivesse falando do eixo do cosseno, certo? E aqui o eixo do seno. Então, dá para fazer essa relação. Eu tenho cosseno positivo e seno negativo. Então, substituindo aqui, o cosseno de 5π sobre 3 é meio e o seno é menos raiz de 3 sobre 2. Vou multiplicar. Então, eu tenho 1 mais i vezes menos raiz de 3, né? Podia já ter feito direto. 1 menos raiz de 3i. Essa é a forma algébrica do nosso ponto aqui, do nosso número complexo que estava escrito na forma trigonométrica. Então, a parte real de z é 1 e a parte imaginária de z é menos raiz de 3, certo? Vamos para o último aqui. Então, 4 vezes cosseno de π mais i seno de π. Então, o módulo de z é 4 e o θ é π. Π é 180 graus, então eu tenho a circunferência com raio 4, né? O módulo de qualquer ponto aqui que está em cima da circunferência é 4. E o ângulo é π, que é 180 graus. Então, o seu número está aqui, ó. O nosso número está aqui. É dele que a gente está falando. Vamos usar, então, uma relação, né? Vamos, só para ficar bonitinho que nem os outros. O número está aqui, o módulo dele está aqui, é o ângulo formado, é de π. Então, o z vai ser igual a 4 vezes cosseno de 180 graus é menos 1 e seno de 180 graus é 0. Então, o z vai ser menos 4, que vai dar 0, né? Então, vai ser menos 4. Ele é um número real. Então, a parte real de z é menos 4 e a parte imaginária de z é 0. Beleza? Já podia ter feito direto daqui, né? Mas como eu estou mostrando para vocês o passo a passo, eu acabei resolvendo. Vamos para o terceiro.